Fala, futuro bombeiro militar do estado de Roraima ou futura bombeira militar do estado de Roraima. Hoje nós preparamos uma aula especial. Você que está estudando para o concurso e está com um pouco de dúvida a respeito do Estatuto do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Roraima ou dos militares do estado de Roraima, hoje nós vamos passar por alguns pontos importantíssimos que você tem que levar para a sua prova. Lembrando que nós já estamos com o curso completo para soldado do Corpo de Bombeiros de Roraima disponível. Vou colocar o linkzinho aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, se você tiver interesse de estudar com os melhores, com quem mais aprova, clique no link, compre o curso, se matricule e vamos juntos até a sua aprovação. Então, vem comigo aqui, o que a gente vai ver na aula de hoje? Estatuto dos Militares de Roraima. Passar rapidamente pela Lei Complementar 194 de 2012, todas as suas atualizações. Então, a gente vai passar aqui ponto por ponto do que é importante você levar para sua prova, beleza? Então, vem cá. O que fala nesse estatuto? A gente fala sobre duas forças. Quais são essas forças? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do estado de Roraima. Então é uma lei que ela trata de duas forças, não só da polícia e não só do bombeiro. São as duas em comum. Então qual é a missão da polícia? A banca pode cobrar na sua prova do Corpo de Bombeiros a missão da polícia? Não deveria, mas ela pode, porque ela está inclusa numa lei que poderá estar no seu edital. Então, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. E qual é a missão do Corpo de Bombeiros? Coordenação e execução da defesa civil, prevenção e combate a incêndios e as perícias. Então, isso você tem que levar, que o Corpo de Bombeiros não faz a função da polícia e a polícia não faz a função do Corpo de Bombeiros, mas as duas estão na mesma lei. Então, qual é a natureza jurídica dessas forças? Instituições permanentes, e eu peço que você tome cuidado aqui, porque a banca pode brincar com esse tipo de palavra, baseadas na hierarquia e disciplina. Subordinação da polícia e do Corpo de Bombeiros, diretamente ao governador. A banca pode tentar colocar que é a secretária de segurança ou ao presidente da república, mas não, o governador que é o chefe ali da polícia e do bombeiro. E status, como todos os corpos de bombeiros do nosso Brasil, são forças auxiliares e reservas do Exército Brasileiro. Ou seja, se o Exército precisar, nós estamos ali para atuar como reservas dele, beleza? Espinha dorsal da corporação. Então, a corporação, tanto o Corpo de Bombeiros como a PM, elas são divididas em duas categorias, em duas classes ali. Nós temos os oficiais e nós temos as praças. Os oficiais, eles têm um posto conferido por quem? Pelo governador, beleza? Já as praças, graduação conferida pelo comandante geral. Isso aqui é outro detalhezinho que a banca pode te perguntar na hora da prova, pode tentar confundir esses dois conceitos aqui, ó. O posto de oficiais é conferido pelo comandante geral? Isso está errado. A graduação é conferida por carta patente do governador? Está errado também. Então, atente-se para isso. Quais são as regras de precedência funcional? Ou seja, quando você vai ser mais antigo ou mais moderno do que outro militar? Data da promoção, então é o primeiro critério. Precedência dos graus anteriores, data de ingresso e a idade. O mais velho tem mais precedência. Ou seja, se esse e esse empatar, o que desempata é a idade, beleza? Círculos e hierárquicos são ambos âmbitos de convivência para desenvolver a camaradagem e a confiança. Então, tanto os oficiais como as praças têm os seus círculos hierárquicos, beleza? Então, isso serve para camaradagem e confiança, tranquilo? O ingresso. Como funciona o ingresso no Corpo de Bombeiros ou na Polícia Militar do Estado de Roraima? Você tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, beleza? Sua idade de 18 a 35 anos para o CFO e para o soldado e para o cadete. Para a saúde, 38 anos e para o capelão até 40 anos. Então a gente tem 3 níveis de idade aí, beleza? Não esqueça disso. 35, 38, 40, coloca no seu material. Escolaridade, médio para praças, superior para oficiais. Altura mínima, 1,60 para masculino, 1,55 para feminino. E habilitação, pelo menos, letra B,
Tatuagem são permitidas, mas claro que elas não podem fazer apologia a nada e nem ir contra os valores das instituições. Então a tatuagem ela é permitida. E aí, você tem esse perfil? É a pergunta que eu quero que você responda aqui. Pô, eu quero ser bombeiro militar no estado de Roraima. Então, outro ponto aqui importantíssimo para a sua prova. Como que é dividido o efetivo militar? Quadro de oficiais e quadro de praça. Então a gente tem combatente aqui dos dois lados, nós temos saúde dos dois lados, nós temos os músicos dos dois lados e nós temos aqui o especial dos dois lados. Lembrando que no quadro de oficiais nós temos os complementares e os capelães, que eles já entram aí como aspirantes, beleza? Agora, todos esses outros aqui, praças e oficiais, nós temos em comum nos dois, tanto oficiais como praças, combatente, saúde, músicos e especial, beleza? Caminho para estabilidade, como funciona a estabilidade no Corpo de Bombeiro Militar de Roraima. Nós temos o ingresso no curso de formação depois de 18 meses. Nós temos a primeira avaliação de desempenho, depois de 30 meses nós temos a segunda avaliação de desempenho e depois de 3 anos nós temos a aquisição da nossa estabilidade. Isso aqui, gostaria de que vocês anotassem no seu material, que isso aqui é muito importante, porque tem outros estados que os militares eles só conseguem a estabilidade com 10 anos. Isso está sendo mudado de pouco em pouco. A gente está alcançando todo mundo a estabilidade aos 3 anos, mas por muito tempo, até aqui no Distrito Federal, a estabilidade ela perdurou aí por 10 anos de serviço. Lembrando que isso aqui varia só para as praças, porque os oficiais eles já tinham estabilidade depois do curso de formação de oficiais, beleza? Aprovação em avaliação técnica, conduta social e conduta civil ilibada. Ou seja, você tem que ter esses 3 pré-requisitos para você ser reengajado, que a gente fala, né? Para você acumular a sua estabilidade. Tranquilo? Vamos para o próximo. Código de honra e vedações. Código de ética. A gente, por ser militar, nós temos ética e nós temos as proibições. Tem coisas que a gente não pode fazer sendo bombeiro militar ou sendo policial militar. Então, nosso quadro de ética. Quais são os 4 pontos que eu preciso que você se atente? Amar a verdade e a responsabilidade. Ou seja, um bombeiro militar não pode ir contra isso aqui, é um valor. Beleza? Exercer funções com autoridade e probidade. Lembrar dessas palavrinhas aqui, ó. A banca pode falar para você improbidade, certo ou errado? Errado, beleza? Então, se atente para essas palavras. Respeitar a dignidade humana e zelar pelo bom nome da instituição. Isso aqui eu colocaria bem grande no seu material, se eu pudesse. Porque zelar pelo bom nome da instituição, isso aqui é muito importante e cai muito em prova. Você tem que saber que, para ser um bombeiro militar, você tem que estar sempre zelando pela sua corporação. O que é proibido? Vedado ser sócio, gerente ou administrador, permitida apenas para acionistas ou cotistas. Ou seja, se você tem um CNPJ e você é o acionista majoritário, você não pode ser bombeiro militar. Claro, você tem que fazer a transferência antes de entrar no corpo de bombeiros. Você pode apenas ser acionista ou cotista. Política. São vedadas manifestações coletivas de caráter político ou reivindicatório, beleza? Ou seja, não pode fazer greve também e nem fazer baderna. Profissionais de saúde e educação podem acumular cargo público se houver compatibilidade de horário. Ou seja, se você trabalha na área da saúde ou se você é professor, você consegue ser bombeiro militar e professor, bombeiro militar e enfermeiro, bombeiro militar e médico, sendo que tem que ter horário compatível. Isso aqui é importantíssimo porque agrega um pouquinho mais no nosso salário, beleza? Direitos e prerrogativas. Lá no artigo 59, nós vamos ver que tanto a polícia como o bombeiro tem porte de arma, muita responsabilidade. Você que vai virar bombeiro militar, você pode andar aí armado, beleza? Sendo que ela não pode estar de forma ostensiva. Garantido para atividade ativa e inatividade. Ou seja, se você for para inatividade, você ainda tem o porte de arma. Saúde, tratamento custeado pelo Estado em acidentes de serviço. Remuneração, subsídio em parcela única,
férias mais 13º mais indenização do risco de vida. E por isso que a gente vê que o salário no estado de Roraima também é muito bom. Defesa jurídica, prisão em sala especial ou unidade prisional militar. Isso aqui acontece para praticamente todos os militares do Brasil. Nós temos aí uma sala especial por ser militar, tá bom? Interiorização, indenização financeira para lotação fora da capital. Olha aí, ó, mais um dinheirinho para quem não vai trabalhar na capital e vai ter que trabalhar no interior do estado. Ou seja, é um outro direito que você tem. São bons direitos aí no estado de Roraima para quem é militar do estado, beleza? Proteção à maternidade e à família. Isso aqui, graças à Lei Complementar 260. Progressão da carreira, ou seja, você não pode ser impedida de ser promovida se estiver grávida. Garantia de rematrícula em cursos, formação, habilitação, sem perda de vaga devido à gravidez. Isso aqui é importantíssimo. Mudança de função, transferência automática para o serviço administrativo mediante laudo médico durante a gestação. E assistência a dependentes. Jornada de trabalho diferenciada para cuidar de dependentes com deficiência ou idosos que necessitem de assistência permanente. Então isso aqui é uma baita de uma conquista com a Lei Complementar 260. Sistema de promoção. Então a gente pode ser promovido aí de 5 formas distintas. Antiguidade, tempo no grau hierárquico, merecimento, desempenho de cursos realizados, bravura, quando você realiza algum ato incomum, e ele pode ser requerido até 180 dias, post-mortem, quando você morre em serviço, quando você falece em serviço, reconhecimento após falecimento de serviço, e tempo de contribuição, a promoção de saída para reserva remunerada. Então, quando você vai para a reserva remunerada, você recebe a sua promoção também. Então, isso aqui é muito massa do estado de Roraima. Só tem curiosidade boa aqui. Tem 5 formas diferentes de você ser promovido, beleza? Aqui está o fluxo de carreira das praças, de soldado para cabo, em média 10 anos, só que isso aqui já foi alterado. Terceiro de cabo para terceiro sargento, 10 anos. De terceiro para segundo, você alcança com 13 anos de serviço. Beleza que isso aqui não é cumulativo, tá? Eu tô falando o máximo aqui, ó. 10 anos. Se você já tiver 10 anos, já tiver o CFS, você já vai a terceiro sargento. Se você tiver 10 anos, mais 3 anos aí de terceiro sargento, você vai a segundo sargento. Mais 2 anos, você vai a primeiro sargento. E mais 2 anos depois, você consegue chegar a subtenente. Lembrando que depois de 19 anos de serviço e fazendo o curso de habilitação de oficial, você consegue transpor a barreira da praça e ir para carreira de oficial como segundo tenente, podendo chegar até altos postos aí na corporação. Promoção por tempo de contribuição. Aqui, ó, quando você está na ativa, faltando 6 meses para a reserva remunerada, você faz o requerimento. E grau imediato superior, quando você for para a reserva remunerada, você vai com um grau superior. Ou seja, se eu sou cabo e vou para a reserva, eu vou como terceiro sargento, como salário de terceiro sargento. Se eu sou terceiro sargento, eu vou para a reserva, eu vou como segundo sargento. E assim por diante. Não se aplica a quem já ocupa o posto de coronel. Ou seja, você está no último posto, isso aqui não se aplica a você. Então tem que ter o cumprimento do tempo e você recebe a gratificação aí, a sua promoção por tempo de contribuição. Isso aqui foi dado lá pela Lei Complementar 308 de 2022. Então são diversas alterações que nós tivemos em benefício da carreira militar. Opa, volta aqui, passou uma. Então, inatividade, entendendo a reserva e a reforma. Nós temos 2 categorias aí quando você está na inatividade. Nós temos a reserva remunerada e nós temos a reforma. Lembrando que a reserva remunerada, ele ainda pode ser solicitado pela administração pública. Já a reforma não. A reforma é aquele bombeiro militar que ele já está na reserva, só que ele não tem mais idade para fazer nada na corporação, ou seja, ele não pode mais ser requisitado. Então, vamos lá, ele percebe os proventos, ele é sujeito à convocação. Ele pode retornar ativa. Possibilidade de promoção única se convocado por mais de 2 anos. Ou seja, você foi para a reserva como segundo sargento, você foi convocado novamente para ativa. Você ficou mais de 2 anos, você pode concorrer à próxima promoção. Isso aqui é top demais. Isso aqui são poucos estados que tem isso aqui. No Distrito Federal mesmo, se você volta
da reserva remunerada para ativo, você não consegue ser promovido, tá? Reforma, dispensa definitiva do serviço, motivo, idade limite, invalidez física ou mental, ou seja, tem uma idade limite que você pode ser convocado ou não para ativa novamente. E quando você já está reformado, essa idade limite já passou ou você não tem condições nem física nem mentalmente retornar e não pode ser convocado novamente, beleza? Então, nós fechamos essa aulinha de hoje, espero que você tenha se atentado aí para os detalhes importantes dessa lei complementar. Quero que você entenda como funciona o estatuto e quais são os pontos que podem ser cobrados na sua prova. Se você gostou dessa aula aqui, se você quer mais aula, comente aqui qual aula você quer, sobre qual assunto você quer que a gente traga aqui para você e inscreva-se no nosso canal. É importantíssimo para a gente que você se inscreva no nosso canal. Tá aí, Missão 93 no Instagram. Eu sou Rodolfo Falqueto e se inscreva no nosso canal, beleza? Outra coisa, o curso está disponível. Link aqui na descrição para você estudar com os melhores professores, com quem mais aprova nesse Brasilzão. Já temos aprovados no Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal e agora nós vamos chegar com tudo em Roraima. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!